bem levantada, golo, a bola entra! Está. Está a contar para Portugal, marca Diana Gomes! Ora bem, olá Dani, estamos Olá. outra vez deste lado do sofá, não é? E temos O que significa que temos... que temos convidado esta semana, portanto sejam bem-vindos Exatamente. a mais um episódio do nosso Primeiras Senhoras e o nosso convidado desta semana é o professor Francisco Neto. Professor, obrigada por ter aceito o nosso convite e por se sentar na nossa poltrona, não é verdade? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer e antes de mais também parabéns pelo trabalho que têm vindo a fazer aqui com o vosso podcast em prol do futebol feminino. Obrigada. Muito obrigado. Além do professor, também temos o Duarte sentado na poltrona ali atrás, que vai intervir de vez em quando. Não sei se ele se ouve, eventualmente, mas podes mandar um berro e as pessoas Creio que sim. pessoas creio acabam que por sou se ouvido. ouvir. É? E, portanto, agradecer a possibilidade de estar aqui neste programa especial. É um gosto partilhar, antes de mais, com o selecionador nacional este estúdio e com vocês dois é sempre um gosto todas as semanas. Portanto, Só estás a vamos dizer a isso para isso. ficar bem. Muito bem. Portanto, professor, temos aqui várias questões que se levantam e Vamos a antes de isso? mais, uma pequena inconfidência, nós já andávamos a tentar que estivesse sentado aqui, já desde o Mundial, que era sempre, nós estávamos sempre a falar sobre isto, temos de trazer o professor aqui. E ficamos mesmo felizes por finalmente estar cá connosco. Dani, toma as rédeas, que sei que tens muita coisa nesse caderno. Não tenho assim tanta coisa também. Não, é interessante teres falado do Mundial e é um tema que eu sei que ali o nosso Duarte também queria abordar. No fundo, estivemos num Campeonato do Mundo pela primeira vez, conseguimos uma vitória. Estivemos a um poste de tombar os Estados Unidos. No fundo, gostávamos também de perceber como é que foi viver isto tudo, como é que foi estar num marco histórico para o nosso futebol e que é que isto nos traz em termos de visão para o futuro. Acima de tudo, o Campeonato do Mundo foi uma experiência incrível para toda a gente. Não é? Para toda a gente foi a primeira vez, um nível competitivo altíssimo, uma exigência altíssima, mas que acima de tudo nos provou que não somos menores do que ninguém. E essa acho que é a grande ilação deste Campeonato do Mundo. Que os impossíveis acabaram. Qualquer menina, eu digo isto muitas vezes, qualquer jogadora, qualquer menina que comece agora a sua carreira pode olhar para cima e dizer assim: eu quero ir a um Campeonato do Mundo porque sei que é possível. E esta geração teve esse mérito de o conseguir no terreno conquistar. Claro que há gerações anteriores que muito ajudaram e que muito fortaleceram e que muito lutaram para que estas agora tivessem essas condições e que nós achamos, quando digo esta geração, que agora passa a mensagem para a geração seguinte que as coisas são possíveis. Depois, dentro daquilo que foi o nível competitivo, foi como eu estava a dizer, foi de igual para toda a gente. Isso para nós é o que é o mais importante. Neste momento, na nossa fase de crescimento e na nossa fase de afirmação de um contexto internacional, aquilo que se pode ver não só no Campeonato do Mundo, mas mesmo no Campeonato da Europa, na Liga das Nações, independentemente do resultado, é que Portugal compete com os melhores do mundo. E essa é a grande afirmação internacional que nós queremos deixar. Agora, claro, queremos ganhar mais vezes jogos, queremos ganhar mais jogos, queremos fazer mais golos, sofrer menos golos. Isso depois são sempre os próximos passos, mas sentirmos dentro do balneário, sentirmos e passarmos esta mensagem de que independentemente do adversário, nós vamos para disputar o jogo e para poder conquistar algo diferente, é a grande conquista desta geração e por isso é isso que este Mundial deixa e acho que é a grande mensagem que passamos neste Mundial. Muito bem. Sim. Eu vou aproveitar para trazer já o Duarte para esta conversa, porque eu sei que o Mundial é um tema que o Duarte tem aqui algumas... Sim, porque eu acho que nos coloca num patamar e, de certa forma, eu gosto sempre de fazer aqui uma comparação que eu acho que pode ser injusta e pesada, mas acho que é obrigatória, que é o crescimento desportivo juntamente com o crescimento mediático. Acho que é importante para a modalidade e para o futebol jogado por mulheres também sentir esse peso do público e o Mundial é o ex-libris disso. Eu queria lhe fazer uma pergunta, não sei se teve a oportunidade de ver o documentário Under Pressure norte-americano, que esteve quase para ser o fiasco total, quer dizer, foi quase, não é? mas podia ter sido maior ainda, mas há uma frase particular. Podia ter tido só 3 episódios. Podia não ter é? tido só... exato. E podia ter sido precisamente pelo jogo com Portugal, e eu já não me recordo qual é a internacional norte-americana que diz essa frase, mas a certa altura
uma norte-americana que diz Portugal encostou-nos à parede ou exigiu tudo de nós. Quer dizer, isto é uma frase vinda de uma seleção que dominou a modalidade nos últimos 2 décadas. Ouvir isso como selecionador nacional de Portugal parece um sonho de certa forma, não é? Porque percorreu-se tanto, de certa forma, num período de tempo tão curto. Ouvir aquilo é um elogio para a seleção nacional. Sim, é um elogio, mas sinceramente o maior elogio, e claro que são sempre, e foi de uma dimensão brutal, o reconhecimento internacional dos pares e de toda a gente, dos fãs, toda a gente foi brutal, mas eu vou dizer, enquanto selecionador, o maior elogio é quando tu ouves as tuas jogadoras a dizer, professor, podíamos ter. E isto é sinal que elas acreditavam realmente. E isso para mim é que era importante, porque há uns anos atrás, a primeira luta que tivemos dentro da seleção foi mudar este mindset das jogadoras. Foi fazê-las acreditar que realmente era possível. E 10 anos depois, quando tu ouves isto nas tuas jogadoras, o choro de tristeza era de frustração naquele momento, porque sentiram que tiveram ao tal poste, ou tiveram a mesma curto prazo, e não foi só pela situação do poste, foi pelo jogo todo em si, porque muita gente está-se a agarrar à situação Portugal do poste. faz uma primeira parte brutal. Exato. Muito por aí. Brutal. Acho muito que as por aí. pessoas esqueceram um bocadinho dessa primeira parte. É verdade, Sim, depois da sim. segunda sofremos um bocadinho mais, perfeitamente normal. O jogo acabou por ficar mais dividido, mais partido. Sim, mas a primeira parte em si, pouco ou nada a apontar. Nada, eu recordo estar a ver o jogo de manhã em casa e eu estava fascinado com aquilo porque Sim. nem o maior otimista, e eu sou muito sincero nessa questão, esperava uma reação daquelas, um olhar nos olhos daquela forma. E, portanto, acho que a primeira parte é, aí sim, também o maior elogio à prestação. E é um bocadinho isso, ou seja, é naqueles dias que as coisas fazem sentido. Tens a estratégia, preparas as coisas, mentalmente as jogadoras estavam disponíveis, e isso para mim foi maravilhoso sentir isso dentro de campo, ou seja, as jogadoras estavam a desfrutar do momento, e acho que esse sim, mais do que o reconhecimento do externo, foi o internamente a mensagem que ficou, ou seja, hoje em dia, mais uma vez, aquele grupo de jogadoras não tem medo, independentemente dos resultados, independentemente dos dias estarem melhores, ou jogámos melhor ou jogámos pior, não temos medo nem temos receio de defrontar quem quer que seja, onde quer que seja, sabendo sempre que é um jogo, que há dias em que vamos estar melhores, há dias que vamos estar piores, há dias que vamos ganhar mais, há dias que vamos estar mais perto de perder, é o que é, mas acima de tudo competimos, e isso para mim é importante, e por isso é que vocês também ouviram sempre, e é uma frase que me arrasta há muito tempo, que é quando me falam nos objetivos, que é chegar ao último dia a depender só de nós para poder passar as fases seguintes. E mais uma vez, aquele grupo de jogadores conseguiu isso. E é interessante porque no Campeonato do Mundo chegar ao último jogo acaba por ser um mata-mata com os Estados Unidos e um mata-mata entre extremos, ou seja, uma seleção que nunca tinha estado e uma seleção que, por um lado, nunca tinha estado naquela posição, não está habituado a estar naquela posição. E eu pergunto se o professor também sentiu, em algum momento nas jogadoras portuguesas, essa inexperiência, ou se por outro lado sentiu a personalidade e se sentiu uma resposta positiva nesse sentido. Sim, os Estados Unidos tinha vindo a fazer um crescente, ou seja, ganha ao Vietnã, não faz uma boa primeira parte com os Países Baixos, mas faz uma segunda parte brutal. Empatam igual, mas a verdade é que a segunda parte delas tinha sido altamente dominadora. Regressam jogadoras importantes nesse jogo. A Rose Lavelle volta a jogar, que depois joga contra nós, ou seja, nós sabíamos que elas vinham numa fase ascendente dentro do Campeonato do Mundo. Conhecemos também muito bem o mindset da jogadora americana, mas isto é preciso voltar atrás, porque muita gente me perguntou, mesmo malta nos Estados Unidos me perguntou como é que nós preparámos o jogo, se tínhamos feito alguma coisa diferente, e a verdade é que não. E se vocês forem perguntar às jogadoras, e isto não é, as coisas foram todas muito normais, foi igual a preparar o jogo e a mensagem que foi passando, ou seja, naquilo que é a preparação tática, isso, ou seja, a estratégia.
é na mesma dimensão ou com a mesma rotina, digamos assim, que são todos os jogos anteriores. Não alterámos nada. A verdade é que este grupo de jogadoras tem vindo a ser exposta ao nível competitivo e às vezes em condições que poucas pessoas imaginam há muitos anos. Nós, relembro, fomos aos Estados Unidos numa pré-temporada, em 2019, depois dos Estados Unidos ter sido campeão do mundo, e fomos aos Estados Unidos jogar, onde os Estados Unidos estavam a fazer um tour com a taça. Sim. E nós fomos jogar, foi a primeira vez que jogámos num campo com 50 mil pessoas. Eu ia dizer isso, 50 ou 60 mil pessoas. Em Filadélfia, no campo da NFL, dos Philadelphia Eagles, onde aos 20 minutos, ou seja, a verdade é que nós fizemos um voo, tivemos 2 dias de treino, era pré-época em Portugal, jogámos perante 50 mil pessoas, aos 20 minutos aos 25 minutos estávamos a perder 3-0. E muita gente se calhar criticou porque é que nós fomos, estamos a expor as jogadoras a este tipo de situações, não estamos bem preparados, a diferença ainda é muito grande. Mas já estavas a pensar no Campeonato do Mundo? Não. Mas nós sabemos é que na possibilidade de estar entre os melhores, nós temos que preparar as nossas jogadoras para tudo. E elas estavam mais preparadas. E nesse jogo jogou muita gente que voltou a repetir que esteve agora no Campeonato do Mundo. E isso fê-las estar mais preparadas, fê-las estar mais próximas. Ou seja, nós temos medo sempre do desconhecido. E se nós não vivemos as coisas, é sempre mais difícil para nós aceitarmos. E elas, a verdade é que têm jogado e têm aceito, e isto é um mérito muito grande daquela equipa, daquele grupo de jogadoras, que aceitam bravemente os desafios que a estrutura lhes tem colocado. Na preparação fomos a Inglaterra, 25 mil pessoas, e se vocês forem ver foi o mesmo 11 que jogou com os Estados Unidos. E a verdade é que não fizemos, apesar de termos empatado 0-0, não fizemos um jogo brilhante, tivemos muita dificuldade em ter bola, mas nós sentimos perfeitamente que foi muito importante esse jogo, porque tirámos ilações e preparámos as jogadoras para aquilo com o que aconteceu com os Estados Unidos. E o que aconteceu com os Estados Unidos foi que nós conseguimos ter a bola, nós conseguimos reconhecer espaços, nós conseguimos reconhecer jogadoras livres, conseguimos dominar o jogo, tivemos uma reação à perda brutal, mas expusemos-nos porque estávamos numa fase muito cansados, de muito treino na preparação do Campeonato do Mundo, e mesmo assim não tivemos medo de ir à Inglaterra, campeã da Europa, que tinha acabado de ganhar a Supercopa lá ao Brasil, e nós expomos as jogadoras a este tipo de situações, por isso elas estão mais preparadas porque são corajosas, e isso para mim o mérito é todo daquele grupo de jogadoras, porque aceitam estes desafios que nós lhes vamos colocando, e realmente elas gostam destes tipos de desafios. Claro que no dia anterior ou quando estamos no balneário para entrar, o que é que a gente aqui veio fazer? Podíamos estar aqui a jogar contra uma equipa mais fácil e brilhar aqui um bocadinho, mas a verdade é que quando o jogo começa elas gostam muito destes desafios. Que é nestes jogos, que é na adversidade que dão o passo seguinte. Sim, é a questão da exposição mediática, não é? Porque depois de chegar ao Mundial e entrar no estádio com 30 ou 40 mil pessoas já não é uma novidade, não é? E eu acho que as pernas depois tremem um bocadinho menos, não é? E eu se tivesse que entrar, eu pedia para sair e voltava para trás, não é? Portanto, expor a essa situação, o tour nos Estados Unidos, lembro perfeitamente disso, acho que tem essa importância mediática mesmo para elas, para se sentirem confortáveis em grandes ambientes, porque se continuarem a jogar constantemente em estádios com 500 pessoas ou 200 pessoas, de repente caem no Mundial com 50 mil pessoas e com, não é, uma seleção dos Estados Unidos à frente. Duarte, e até é giro, porque até faz parte do crescimento, mesmo connosco enquanto equipa técnica, porque, por exemplo... Pois, imagino. Eu antigamente conseguia comunicar muito facilmente para dentro de campo. Hoje em dia é difícil, não é? Eu com 70 mil pessoas, eu se não preparar bem os jogos, nós não conseguimos porque elas não me ouvem. Claro. Não me ouvem. Eu falo, mas às vezes acho que, quer dizer, depois chego ao final do jogo e digo, para que Francisco, para que estiveste a falar? Estiveste a falar, ou seja, porque elas não te ouvem, ou chamas à linha, ou não sei o quê, porque são 60 mil pessoas, é difícil comunicar lá para dentro. Ou seja, elas próprias, dentro do campo, têm que arranjar essas... E nós não temos esse registro. Ou seja, elas no campeonato não passam por isso, elas mesmo na seleção estamos agora a aparecer no campeonato. Felizmente já há alguns jogos, foi aquele Benfica Sporting com 27 mil pessoas, o Benfica na Champions agora com o Barcelona, o estádio no Seixal completamente cheio, ou seja, e claro que isso, como o ambiente é pequenino, também soube ali muito barulho, ou seja, estamos a crescer nessa dimensão. Mas até estas pequenas coisinhas
que é impossível de replicar no treino, que isso não se replica, né? Tu não chamas 60 mil pessoas para estar num treino a fazer barulho. Umas colunas a bombar, Umas colunas não é? a bombar, né? Só se for um bocado assim, mas depois também transforma ali um bocado no futebol de praia. E então, isso não... É difícil replicar, tens que as viver, tens Claro, que passar é isso. por elas. Estamos a rir, mas é uma questão muito relevante. Sim, sem sim, dúvida. sim. E a comunicação, mesmo elas lá dentro, então nós criamos cenários para elas, tentamos que elas depois dentro de campo também tenham que tomar outras decisões e que seja até às vezes uma comunicação não verbal. Por exemplo, eu vou-vos dizer coisas interessantes na partilha do Campeonato do Mundo, que o treinador da Austrália estiveram em estágio com eles, um especialista militar em linguagem não verbal. Malta da guerra, que a forma como eles comunicam para não serem ouvidos, e nesta conferência da FIFA partilhámos um bocadinho algumas vivências e boas práticas, e ele foi um dos mecanismos porque a Austrália era a equipa da casa e ele tinha sido adjunto da GIL no Campeonato do Mundo e tinha percebido que uma das grandes dificuldades no Campeonato do Mundo em 2019 com os Estados Unidos era comunicar com os jogadores lá dentro. Então ele sabia que ia ter sempre o estádio cheio, era a equipa da casa, e uma das necessidades foi tentar arranjar uma forma de uma comunicação não verbal, e então trouxeram malta militar que é experiente nessa área para tentar dar ali algumas dicas. Pronto, depois não aprofundámos muito o tema, Claro. mas foi altamente interessante perceber isto, ou seja, é algo que toda a gente no futebol feminino também estamos a viver, porque é uma realidade um bocadinho parecida para toda a gente. Muito bem. André. Eu agora, enquanto nós estávamos aqui a falar deste pré-mundial, eu lembrei-me muito da conferência pós-jogo no amigável frente à Ucrânia no Bessa, em que o professor dizia sempre, e questionado sobre estes adversários, a Inglaterra, a Ucrânia, que era a recriação do que viria a ser o Mundial, e no fundo está tudo a bater aqui, não só pela questão da exposição mediática que temos falado, porque foi um estádio do Bessa com 20 mil pessoas, não são 60 mil, mas são 20 Mas mil no pessoas. Bessa 20 mil parecem 50. Sim, o Sim, ambiente, é o isso, som, é sim senhor, o espetacular. estádio tem Também uma nesse dia acústica. foi difícil comunicar? Foi difícil comunicar. Claro que a pressão depois também é menor, mas sim, sem dúvida nenhuma, são coisas que nos marcam e que são jogos importantes nessa dimensão. Nós não pensamos muito nestas coisas, porque não sabemos se vamos encher o estádio ou não, mas a verdade é que são consequências boas daquilo que nos vão, que são bons ensinamentos que nós vamos retirando desses jogos. Esse jogo para nós foi um jogo muito importante, porque, por exemplo, muita gente não sabe, nós no dia seguinte jogámos outra vez. Tivemos este cuidado de dar minutos a toda a gente, ou seja, voltámos a tentar recriar, só não tivemos as 20 mil pessoas, mas conseguimos dar minutos na mesma num contexto internacional. Tivemos árbitro, tivemos outro jogo no dia seguinte à porta fechada com os jogadores da Ucrânia, ou seja, as nossas portuguesas com as que tinham jogado menos e as que não tinham tido minutos, contra a Ucrânia no mesmo registro. Ou seja, a preparação foi muito interessante por causa desse tipo de situação. Não fizemos na Inglaterra. A Sarina, a treinadora da Inglaterra, gostou muito da ideia quando eu lhe propus, mas a verdade é que eles já tinham, nós apuramos mais tarde, como vocês sabem, em fevereiro, e eles já tinham feito a programação, já tinham prometido às jogadoras folga depois do jogo. E então ela não quis voltar com a palavra atrás, porque a nossa ideia também era, no dia seguinte em Inglaterra, fechámos as portas e voltámos a recriar, porque essa foi uma das grandes ideias que nós passámos às jogadoras, que era procurar dar condições a todas para chegarmos ao Campeonato do Mundo nas mesmas condições, e depois, em função do desempenho, aí sim iríamos escolher quem é que ia jogar e quem é que não ia jogar. E então procurámos sempre muito recriar e dar muitos minutos a todas as jogadoras, e foi um bocadinho por isso é que jogámos com a Ucrânia, que na Nova Zelândia jogámos também e dividimos o grupo, jogámos com a Noruega, fizemos também um particular à porta fechada com a Noruega, onde também dividimos 45-45, toda a gente teve direito aos mesmos minutos, e depois as decisões foram tomadas para a frente. De repente tenho tantas saudades daquele Mundial. Foi espetacular. Foi De repente eu acho que tenho sempre. Sim, é isso. Mas... Menos daquela ideia de que, pronto, vocês estavam na Oceania, na Nova Zelândia, mas nós aqui eram 7:30 da manhã. Aí não tenho muitas saudades, mas de resto tenho bastante. Tenho. Gostei muito e foi uma experiência espetacular do ponto de vista de adepto português. Ficamos felizes. E queria este momento aproveitar para agradecer, porque eu acho que foram semanas muito, muito interessantes e não vamos falar mais da bola no poste. Portanto, Já chega. adiante, Dani, senão... Futebol internacional e mundial eu ficava aqui 10 horas a falar. O Mundial acaba por ser se calhar o auge
deste passado recente, mas depois temos aqui uma Liga das Nações que acaba por ser também um novo desafio para esta seleção, o continuar da trajetória que tem sido ascendente. A Liga das Nações agora acaba por ter também aqui um peso importante nas contas do apuramento para o Euro. Portugal faz ali uma boa Liga A, melhor se calhar do que os resultados dizem, acaba por deixar a Liga B. Como é que isto mexe aqui também com as possibilidades de apuramento para o Campeonato da Europa? Sim. Naquilo que nós sentimos, mais uma vez, e eu sei que tem sido um bocadinho batalhado, e eu sei que estás a ser simpático, estás a dizer uma boa Liga A porque eu estou aqui. Não, estou a brincar contigo. Acho que o ambiente é descontraído e podemos brincar um bocadinho. Sim. Ao nível dos resultados não é positivo, como é lógico, isso é inegável, porque nós queríamos ter ganho mais jogos que os ganhámos. Agora foi aquilo que eu disse. Competimos contra todas as equipas. Nitidamente aquilo que eu senti foi que em 5 jogos houve um que nós não fomos competitivos, foi na Noruega, temos muita dificuldade nesse jogo, mas a temperatura também calculo que tenha ajudado. Sim, não, mas de fora deu a sensação foi difícil. Que os jogadores apanharam ali um choque na entrada. Foi difícil, não foi um dia estranho de explicar esse jogo, mas a verdade é que, independentemente disso, estava frio para as duas, claro que umas estão mais habituadas do que outras, mas é o que é, não fomos competitivos, isso deixa-me um bocado amargurado nesse dia, mas a verdade é que os outros 5 jogos, independentemente de haver momentos no jogo onde uma equipa tem ascendência em relação à outra, mas Portugal criou oportunidades de golos com todas as equipas, rematou a todas as equipas, fez golos, foi altamente competitivo, e chegámos mais uma vez ao último jogo, apesar de não estarmos a depender só de nós como nós gostamos, mas mais uma vez fomos competitivos, fizemos e tivemos muito próximos de garantir essa manutenção, mas eu acho que a dupla jornada com a Áustria que é marcante. Tivemos também aqui alguns problemas com algumas lesões, mas infelizmente não conseguimos a nível dos resultados, mas mais uma vez a nível daquilo que é a sensação das jogadoras dentro de campo, a competitividade, o nível. Relembro a primeira parte na Áustria, foi brutal. A nossa primeira parte na Áustria ao nível da primeira parte com os Estados Unidos, um domínio incrível. Aos 20 segundos temos uma jogadora isolada, aos 20 segundos de jogo temos uma jogadora isolada com a guarda-redes da Áustria. Criámos montes de oportunidades de golo. Infelizmente naquele dia as coisas não nos correram tão bem. Olha que agora com a República, com a Chequia e com a Coreia, cada remate que fazíamos, as coisas estavam-nos a sair perfeitas, ou seja, é daquelas coisas que, claro que não é sorte, não é o acaso, mas às vezes é os momentos. É a forma do dia, né? Eu sinto que atingimos este patamar em que já não é uma inevitabilidade Portugal não ser competitivo. Portanto, eu sinto que estamos numa fase, não sei se chamar-lhe intermédia do crescimento é justo, mas vamos colocar as coisas assim, em que o nível está tão aproximado que é perfeitamente natural. Vai haver fases em que o psicológico pode estar um bocadinho menos ligado e os resultados vão ser mais negativos, como se houver mais confiança, provavelmente vamos conseguir bons resultados. Eu recordo-me que, creio que foi a Filipa Patão, antes da fase de grupos da Liga dos Campeões, e transpondo isto um bocadinho para a realidade europeia, por exemplo, do Benfica, ela disse uma frase que me ficou na cabeça e que eu acho que se pode aplicar um bocadinho também à seleção nacional, que é: estamos naquela fase em que sentimos que já não queremos ser só competitivos, queremos ganhar jogos importantes. E eu acho que é este chip, é neste processo que estamos, não sei se concorda. Sim, nós a verdade é que percebemos nitidamente que os jogos importantes nos levam às fases finais. E quando estamos nas fases finais, aí temos de ser competitivos e continuar a lutar. E acho que é um bocadinho isso que temos andado a fazer. Ou seja, aquilo que normalmente que me assusta mais enquanto treinador é esta falta de competitividade quando nós não a temos, e não tivemos as passes, por exemplo, na segunda parte com a Áustria. Na Áustria não achei que fôssemos tão competitivos como isso. Não fomos competitivos com a Noruega, mas lá está, são aqueles momentos de jogo, também temos de dar mérito aos adversários, também têm qualidade. Mas depois é também aqueles jogos que também já os tivemos no passado, que é quando, por exemplo, tu não consegues nem criar uma oportunidade de golo. Isso para mim é que depois me assusta, quando me diz, nós temos criado muitas oportunidades, temos conseguido fazê-las na criação, depois falta-nos às vezes ali algum poder de fogo que nos leva à concretização,
mas depois aí também às vezes é inspiração individual, é o momento e é o mérito das guarda-redes, é o mérito da defesa, mas a forma, o não chegar ao último terço e não criar, aí é que é para mim muito um red flag, enquanto treinador naquilo que é a abordagem coletiva de um jogo. Essa para mim, isso é muito importante quando eu avalio um jogo, é perceber um bocadinho se temos tido essa capacidade de criar ou não, porque acho que aí é que se nota realmente se a equipa está mais próxima de ganhar ou não, Claro. com o número de oportunidades que fazemos. Voltando à situação dela, estamos na Liga B, sabemos o que é que isso acarreta, sabemos que temos que ficar em primeiro ou queremos ficar em primeiro e temos que ir aos playoffs e que nos playoffs vamos lutar. Não é obrigatório para ir aos playoffs, não temos que ficar em primeiro, mas sabemos que queremos subir divisão outra vez e queremos ir aos playoffs. Estando na Liga A, a verdade é que não saberíamos se não temos que ir aos playoffs ou não, porque a Liga A só as 2 primeiras de cada grupo é que apuram direto, por isso o caminho dos playoffs também era um caminho possível. Temos menos essa oportunidade, acima de tudo temos só um caminho para ir ao campeonato da Europa. Se estivéssemos na Liga A teríamos 2 caminhos possíveis, claro que o caminho é diferente. Na Liga A teríamos sido pote 2 ou pote 3 em princípio, na Liga B somos pote 1. É a responsabilidade de quem é pote 1 neste momento, é ter que pontuar e ficar em primeiro do grupo. Há aí uma questão que eu gostava de recuperar, que é a questão que o professor falou de já tivemos jogos em que nem oportunidades criávamos, verdade. e o professor fez ao longo dos últimos anos este trajeto com a seleção em que conseguimos passar desse patamar de não, se calhar a seleção não ter tanto à vontade para ter bola, para criar situações, em que agora já vemos uma equipa com mais confiança para ter bola, uma equipa que consegue pressionar mais alto, uma equipa que consegue chegar com mais facilidade a zonas de finalização. Isto deixa-nos aqui a pensar um bocadinho no que pode vir a ser o futuro da seleção, no sentido de, como o Duarte estava a falar há pouquinho, estamos naquela fase, se calhar, intermédia, e transpondo isto para a Liga das Nações, se calhar Portugal já é uma seleção a mais para a Liga B, já é uma seleção de Liga A, mas que se calhar para aquela elite onde estão Espanha, Inglaterra, se calhar ainda não está ali naquele nível, mas estamos ali naquele limiar. Somos nitidamente, nós andamos ali dentro do pote, eu acho, a equipar ali Portugal, na Liga, entre as 10ª e as 16ª da Europa. O futebol europeu é dominado, o futebol mundial é dominado por equipas, ou tem muito protagonismo com as equipas da Europa, nota-se muitas vezes nas fases finais dos campeonatos do mundo, no domínio daquilo que são o número de jogadoras também de outros países que estão a jogar na Europa, a qualidade do jogo da Liga da Liga dos Campeões, aquilo que é os clubes. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que nós temos vindo a fazer um trajeto crescendo que é impossível dissociar daquilo que também que é o crescimento da jogadora. E o crescimento da jogadora é feito também muito dentro dos clubes, ou a maior parte dentro dos clubes. E nós temos crescido muito também fruto das boas condições que a jogadora portuguesa tem nos clubes, fruto daquilo que também que é a qualidade e que os treinadores da Liga Portuguesa e onde as nossas jogadoras portuguesas estão inseridas têm aportado às nossas jogadoras individualmente, faz com que elas sejam melhores e faz com que chegam à seleção também sejam melhores. Aliado a isto, nós em espaço internacional conseguimos também criar contextos muito bons, que nós também acreditamos que elas também conseguem depois levar esses contextos e levar essa exigência do contexto internacional para os clubes. Por isso isto é aqui esta simbiose de quanto melhor for a jogadora, quanto mais preparada ela está, mais pode também evoluir a nossa ideia de jogo. E é isso que eu acho que tem crescido, porque nós olhamos e muitas vezes são as mesmas jogadoras que estão na seleção, ou muitas delas estão desde 2014, ou até antes, pronto, algumas até antes, mas desde 2014 estou a falar porque foi quando eu fiz a minha primeira convocatória para o Algarve Cup. Ou seja, estamos ali 10, 12 jogadores que ainda são as mesmas, ou seja, e as mesmas jogadoras têm vindo a fazer esse crescimento. Isso é trabalho muito daquilo também que elas têm feito nos clubes, e depois há sempre entradas novas de jogadoras que aportam coisas diferentes, e quando entra uma jogadora nova, quando aquela jogadora que já lá está há muito tempo também cresce, a tua ideia de jogo pode crescer. E por isso é que eu acho que nós ainda temos um futuro brilhante pela frente, porque sinto que este grupo de jogadoras ainda pode crescer muito, e olho para trás
para as nossas sub-23, para as nossas sub-19, para as nossas sub-17, que ainda agora apuraram para o Campeonato da Europa, e vejo que vem muita qualidade. E acho que essas jogadoras, claro que nem todas lá vão chegar, mas as que conseguirem lá chegar vão aportar algo diferente e vão fazer com que a nossa ideia de jogo ainda cresça e que nos meta ainda mais perto das equipas top. É isso que é o nosso trabalho. Este parece-me um ponto interessante até para o professor e até para a sua experiência como selecionador. Creio que também está numa fase, não é nova para si, mas desafiante no sentido em que quando começou, e não estou a chamar velho aqui a ninguém, atenção, mas a verdade é que os anos passaram. Sim, é bom 10. A base era diferente, a base de recrutamento era diferente, a qualidade era inevitavelmente diferente, portanto está neste momento num ponto que nós também falamos muito durante o Mundial, e o que é que vinha a seguir, o tal rejuvenescimento, a reestruturação, são sempre estas palavras grandes. Eu gosto porque eu... Eu não lhe disse que isto ia ser fácil aqui, eu Não, estou não. a ser simpático, eu estou aqui. Não, porque eu gosto porque eu vou inverter. Porque eu achava interessante que vocês fizessem o desafio de pegar nas jogadoras da seleção e perceberem que idade é que elas vão ter em 2027 no Campeonato do Mundo. Okay. E se calhar vocês vão perceber que a equipa não é tão velha como muita gente quer passar, que se fala muito na reformulação e na rejuvenação, de trazer miúdas novas, jogadoras novas. Claro, o espaço tem que ser aberto e é isso que nós temos vindo a fazer. Ainda esta convocatória foi prova disso e estamos atentos a isso. Mas a verdade é que esta geração está cá há muito tempo porque entrou muito nova. Está a pagar a fatura do facto das pessoas esquecerem que elas eram muito novas quando entraram em espaço de seleção, não é? Estou no prime agora. É um bocado isso, percebem? Ou seja, se vocês forem ver as idades da Tatiana, da Fátima, da Norton, da Diana, da Jéssica, ou seja, esse grupo de jogadoras, e estávamos por aqui, ou seja... No masculino estaríamos a dizer que estavam no pico da carreira. Vamos colocar as coisas como elas são. É um bocado isso, não é? Ninguém diz que o Bernardo está a acabar. Não é? Ou seja, e nós olhamos e temos jogadoras ainda com... Agora, estão connosco há muito tempo, isso é verdade, isso é inegável. Sim, no fundo estamos a falar de jogadores que começaram 15, 16. Em espaço de seleção A, muitas delas entraram com 17, 18 hoje anos. Isso não acontece com tanta frequência porque também já há um trabalho de formação, um trabalho de base que lhes permite chegar mais preparadas, presumo eu também ao contexto sénior, mas sem terem que ser lançadas às leoas aos 15 anos. Não é? E porque estas jogadoras estabeleceram um nível muito alto. E não é fácil. A verdade tem que ser dita. Estas jogadoras, e estamos a falar de jogadoras que não rendem só na seleção, rendem nos clubes, rendem no estrangeiro, rendem nas Champions, ou seja, o nível que estas jogadoras aportam é muito alto. Ou seja, a jogadora que vem de trás, que quer chegar, e nós temos de estar atentos e temos que abrir esse espaço e temos que fomentar, e é isso que nós temos vindo a fazer com a seleção sub-23, para as preparar, com as chamadas sempre de jogadoras novas e com esta abertura que temos. Claro que é sempre diferente quando estás em competição, quando não estás em competição, e isso é outra história. Queríamos aqui estar a falar, porque no feminino, à imagem de agora do masculino, acabaram os jogos particulares, ou seja, é muito difícil numa época, não há, e antigamente era mais fácil, porque nos jogos particulares era mais fácil tu trazeres, agora estás a competir na Liga A, tens que jogar sempre com as melhores, e não é só Portugal. Falámos isso ainda no congresso da UEFA. Tu vais ver a Inglaterra, vais ver a França, vais ver a Espanha, e de um jogo para o outro rodam muito poucas jogadoras, porque realmente o nível é tão alto. Há a pressão do resultado. E isso aí obriga-te a jogar muitas vezes com aquelas que tu achas que estão mais aptas para o jogo. Mas nós temos, enquanto seleção, temos essa obrigação, porque de abrir as portas e de trazer gente nova e acompanhar, e é isso que fazemos sempre, e temos várias formas de o fazer, e nitidamente que a nossa seleção sub-23 é um meio para isso. Se vocês já perceberam que em todas as convocatórias não chamamos só 23, chamamos 25, desta vez até chamamos 30, ou seja, são um espaço sempre para ter e para alimentar. Agora o nível está muito alto e a jogadora portuguesa percebe nitidamente isso. Agora também aquilo que eu sinto é que estas jogadoras são jogadoras diferentes, chegaram mais cedo porque também não havia tantas seleções. Nós agora estamos a começar a ter as primeiras jogadoras a chegar a este espaço perto das As,
que fizeram trajeto bem, sub-15, com sub-16, trajeto todo, sub-17, sub-18, sub-19 e sub-23. Ou seja, há 10 anos atrás nós tínhamos 3 seleções. O crescimento tem sido brutal para toda a gente. E nós esquecemos às vezes, e 10 anos não é assim nada. Nós tínhamos sub-17, sub-19 e AS. E depois apareceram os sub-16. E quando nós falamos isto, era-se que há seleções que trabalhavam 1 ou 2 vezes ao ano. Neste momento temos uma regularidade brutal. Há 10 anos atrás havia 2 pessoas na federação a tempo inteiro. No quadro da seleção, que era eu e a professora Marisa Gomes. Neste momento somos 15. Sim, mesmo em termos de condições de trabalho, era uma realidade completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Ou seja, isto tem crescido. As nossas sub-15 estão neste momento a jogar na Albânia um torneio de desenvolvimento. Ou seja, aquilo que nós podemos aportar de experiência internacional a uma jogadora é espetacular. E por isso aquilo que eu vejo é que o nosso futuro vai ser brilhante, porque vamos ter jogadoras cada vez mais jogadoras e cada vez mais bem preparadas, com muitas internacionalizações. Por exemplo, vamos pegar aqui no topo, por exemplo, a Ana Borges, a Dolores, só tem internacionalizações sub-19. A primeira seleção que elas foram foi sub-19 porque não havia mais. E se calhar eram sub-15. Claro. E a dar ali nas sub-19 depois Sim. passaram para as AS. Não é? Ou seja, hoje em dia, por exemplo, já temos outras, já fizeram trajeto sub-16, sub-17. Ou seja, estamos a crescer até nessa dimensão. Está a imagem daquilo que também não comparar com um bocadinho aqui com o trajeto do masculino. Ou seja, e isto vai nos fazer estar mais preparados. Houve aqui, antes de passarmos também mais às seleções jovens, houve aqui algo que me chamou a atenção, que foi a questão de agora não haver jogos particulares praticamente. Há poucos. Isso força as seleções a estarem sempre na máxima força, porque é sempre competir. No momento em que, porque é inevitável, todas as seleções passam por um momento em que há uma mudança de geração e a renovação é inevitável, pode haver aqui um choque maior quando as caras novas entram. Como é que se pode, não havendo o espaço normalmente propício para isso, que são jogos amigáveis onde vão entrando, como é que se pode contornar aqui isto e aligeirar um bocadinho o impacto? Mas para mim é uma falsa questão, porque não há nenhuma seleção no mundo que chegue e diga assim, agora saem 20 jogadoras e entram 20. Não vão sair todas Isso ao não, mesmo tempo. mas não é Sim, só sim. Portugal. Não existe, não conheço nenhuma que tenha feito isto. O que acontece é que as coisas são graduais. Ou seja, a geração Francisca Nazaré, a geração André Jacinto, Telma Encarnação, Andréa Faria, estão a fazer o trajeto delas normal. Ou seja, entraram na seleção, começaram a vir à seleção, ser suplentes, a irem umas vezes para a bancada, começaram a ser titulares, começaram a ter mais minutos, agora já começam a ser mais vezes titulares, já são titulares nos campeonatos do mundo, ou seja, e esse é o trajeto normal. E outras jogadoras mais experientes, que antigamente se calhar tinham mais minutos, agora têm menos minutos, mas continuam a ter um papel importante, porque todas as jogadoras que estão em espaço de seleção têm um papel importante. Muitas vezes até um papel não tão importante dentro de campo, mas fora do campo são essenciais para que depois se consiga passar uma mensagem, se consiga passar e fazer que toda a gente perceba qual é a exigência de estar em espaço de seleção nacional. E isso são coisas que são importantes que tu também tenhas dentro dos teus grupos de trabalho. E esse é algo que se está a fazer. E se vocês mais uma vez forem vendo, se nós conseguimos todos os anos meter 1 ou 2 jogadoras, daqui a 10 anos temos a renovação. Sim. E para nós é o que faz sentido, porque é difícil neste momento vir à seleção e afirmar-te logo como titular indiscutível. Ou seja, as coisas, porque a ideia de jogo é diferente, tens pouco tempo de trabalho, é importante que as jogadoras percebam o que é que tu queres e como é que é a dinâmica interna do grupo, e depois há jogadoras que já conhecem a ideia de jogo e essas aí estão sempre um bocadinho mais à vontade e têm vantagem sobre aquelas que chegam pela primeira vez, né? Porque se eu já estou há 10 anos a saber o que é para fazer, é difícil que eu chegue lá 1 ou 2 vezes. Claro. Então também é a minha obrigação dar essa oportunidade às jogadoras, trazê-las várias vezes, elas irem absorvendo a ideia. Posso dar aqui, por exemplo, um outro exemplo. Por exemplo, a Nadia está a vir agora com mais frequência, está a adquirir mais comportamentos, está a perceber cada vez mais aquilo que nós temos. É o processo normal. Depois, se ela tiver rendimento, fica. Se não tiver rendimento, vai indo e vai saindo. É o processo normal que aconteceu com todas as outras. Amanda da Costa e Suzane Pires, jogadoras que foram titulares no Campeonato da Europa em 2017, tiveram 6 meses connosco,
que praticamente eram suplentes utilizadas de vez em quando. É o processo normal, até se afirmarem. Por isso é isto um bocadinho que é desta forma, pelo menos, que eu vejo aquilo que é a renovação. Eu acho isto super interessante, até do ponto de vista do professor, porque acredito que até para si seja uma novidade ter que dar este tipo de justificações agora, porque isso não era Exato. de todo algo que fosse preocupante para a comunicação social e para os adeptos há 10 anos, há 7 ou há 8. Portanto, até para si, ver-se exposto a estas, eu vou colocar aspas a negrito, críticas de podia-se renovar mais, podia-se renovar menos, até para si, em termos de comunicação, deve ser super interessante. É gira, Estar exposto Eduardo. pela primeira vez verdade, a isto. É verdade, é verdade. E nós agora até temos essa vantagem, por exemplo, a seleção sub-23 inteiramente é para isso, não é? Ou seja, nós trouxemos agora a Maria Lagoa e a Nelly, ou seja, mas são jogadoras que têm vindo a estar nas sub-23. A Andrea Faria esteve nas AS, foi às sub-23 e agora pode estar outra vez a afirmar-se nas AS, fez um jogo muito positivo com a Coreia. Ou seja, nós utilizamos estas plataformas também para perceber é preferível dar contexto internacional a uma jogadora e dar-lhe essa experiência ou estar connosco nas AS. Há momentos em que é importante estar nas sub-23, há momentos em que nós achamos que é importante estar connosco nas AS e conseguimos dar ao mesmo tempo treino versus menos minutos ou mais minutos e menos treino em espaço de seleção A. Ou seja, e há momentos da época diferentes em função também da jogadora, em função do contexto onde ela está, que nós conseguimos também fazer crescer as jogadoras. E felizmente temos algumas jogadoras, relembro, Ceissa foi titular no Campeonato do Mundo contra o Vietnã, fez o trajeto dela de sub-23. Ou seja, se calhar para muita gente ela já devia ter vindo mais cedo. Agora nós sentimos é que ela, estando na sub-23, se calhar mais uma épocazinha, conseguiu chegar às AS e ter mais minutos do que vir para as AS e não ter tantos minutos nas AS. É um bocadinho esta a nossa lógica, que lá está, é difícil de explicar, e que nem sempre está certa. Claro, lógico. Porque por muito que a gente queira. Agora, acima de tudo, nós temos uma lógica para o desenvolvimento das jogadoras. Isso sim. Sim, mas mesmo a nível desse desenvolvimento, finalmente falei neste episódio, mesmo a nível desse desenvolvimento e nisto que tínhamos vindo a falar destes últimos 10 anos na Federação, temos agora a Sub-17, como também já referiu há bocado, na fase final do Euro, e isto também acaba um bocadinho por alavancar todo o trabalho e mesmo neste processo de evolução da jogadora até chegar às AS. É espetacular. A experiência de ir a um campeonato da Europa é marcante. Mais uma vez, nós fomos ao campeonato da Europa em 2017, onde muitas jogadoras, e cá está o trabalho do mindset, onde muitas jogadoras vieram da geração que apurou em 2012 para o Campeonato da Europa na Turquia, nas Sub-19. Ou seja, Vanessa Marques, Fátima, Norton, Jéssica, Diana Silva, ou seja, esse grupo de jogadoras tinha estado no Campeonato da Europa na Turquia em 2012. Foram elas que estrearam, foram à meia-final. Com a Espanha, e esse mesmo grupo de jogadoras depois faz o processo ela normal e entram algumas nas AS, umas primeiro do que outras, mas entram em espaço seleção A, fazem esse seu percurso e lá está, e na cabeça delas já se tinha ido a um campeonato da Europa, já não havia e elas na altura, se calhar aliado à experiência competitiva, porque tínhamos também muitas jogadoras já no estrangeiro, nessa altura, no início do apuramento para o Campeonato da Europa, tínhamos muitas jogadoras no estrangeiro e aliado a esse grupo de jogadoras fora, o mindset mudou e diz, ok, vamos, apesar de sermos equipa de pote 4, vamos acreditar que é possível ir a um Campeonato da Europa. E fomos a primeira equipa da Europa como pote 4 a apurar para uma fase final. Dani, queres continuar a pegar na... Eu estou a adorar. Posso. Estou de força. Já pegaste nas sub-17 e eu ia... Foi uma bela transição. Sim, eu também tinha aqui É um caso normal. alguns apontamentos sobre essa Vou pedir para vir essa mais questão. vezes. Até porque o professor também já esteve ligado à Associação de Futebol de Viseu, portanto, calculo que tenha aqui também algum conhecimento do trabalho que vai sendo feito ao nível de associações e clubes em termos de formação, e eu presumo que desde 2014 até ao dia de hoje esteja tudo muito diferente. No sentido de há mais escalões de formação, parece haver uma maior aposta dos clubes também e das associações nesse sentido. Isto, quão importante é que tem vindo a ser esse trabalho e se sente que hoje a jogadora portuguesa
ao ter estas hipóteses de jogar campeonatos da Europa sub-17, estar sujeita já a esta exigência competitiva, também deixa a jogadora mais preparada para quando for a altura de transitar para a seleção A, o choque ser menor e estarem mais preparados para a exigência. Isso não há dúvidas. É algo que temos referido há muitos anos. O plano estratégico foi montado pela Federação Portuguesa de Futebol, encabeçado na altura pela professora Mónica Jorge, e onde uma das apostas era a profissionalização dos quadros técnicos, e é aí que eu entro. E acho que na altura, quando eu entrei, vindo da Associação de Futebol de Viseu, foi nitidamente pelo meu perfil de coordenador, para também ajudar a implementar alguns projetos, mais do que pelo meu currículo desportivo da altura. Ou seja, foi ali um mix das coisas que possivelmente fez sentido a minha presença, porque tinha bom conhecimento daquilo que era a implementação de alguns programas, do que era o panorama nacional, fruto da minha profissão na altura, ser o coordenador técnico da Associação de Futebol de Viseu. Mas eu acho que este triângulo montado nesses programas, que é clubes, associações e federação, não funcionava tão bem. E a partir daquele momento começou a funcionar melhor. Não foi com aquele momento com a entrada do Francisco, não é nada. Foi com o momento da entrada do plano estratégico. Okay? O plano estratégico é que põe este triângulo a funcionar melhor e as ligações a aparecer. E depois as coisas são fáceis de perceber, não é? Ou seja, se as associações apostam e têm mais oferta desportiva, se alteram os seus regulamentos, se têm mais provas para o feminino e se apoiam o feminino, os clubes vão crescer, o número de jogadoras vão crescer e a Federação Portuguesa de Futebol vai beber disto. Se a Federação injeta dinheiro, se a Federação potencia e dá know-how às associações para que as coisas aconteçam, como foi um dos grandes projetos, as FIFA Academy, ou seja, os nossos centros de treino para as sub-14 e para as sub-16. Estas meninas sub-17, quase todas, fora estão no estrangeiro, saíram dos interassociações, né? Temos a seleção sub-15, são meninas que saem dos interassociações sub-14 e sub-16 para virem para as nossas seleções nacionais. Ou seja, estes projetos, claro que fazem com que as jogadoras estejam mais preparadas, e para nós, enquanto estrutura técnica, é maravilhoso porque estamos muito próximos, conhecemos muito bem a realidade da jogadora, conhecemos muito bem o trabalho e de onde é que elas vêm, o que é que elas necessitam, as suas necessidades, e felizmente em Portugal nas associações trabalha-se muito bem. Temos colegas nas associações a trabalhar incrivelmente, uma dedicação brutal, e aquilo que se faz depois também nos clubes, isso é inegável, e nota-se desde a formação. Quem vai ver no jogo da formação, o nível que se apresenta é espetacular, como aquilo que, por exemplo, que os clubes, e neste caso propriamente o Benfica, está a fazer na Champions, que é maravilhoso. Isto faz-nos acreditar que o futuro e que as coisas estão a ser bem feitas e que há algo de bom a ser criado neste momento. Por mim? Não tens mais deste tema para falar? Não. Posso só... Podes. Fala André, senão depois diz que ninguém te deixou falar. Não, eu é que estou só a ouvir. Sabes que eu sou muito mais ouvinte. Sim. Portanto, sim, ela já está habituada. Já. Mas eu volto e meia, apareço na vida da Andreia, que é para espicaçar, para ela falar. Mas pronto, o professor estava a falar nesta questão dos clubes, também pegando nesta questão da formação, mas eu queria, e se vocês não têm mais nada para perguntar sobre isto, só para mudar o tema, principalmente sobre os clubes, porque nesta semana saiu a notícia da vinda da Federação Portuguesa de Futebol que vai existir uma reestruturação nos campeonatos femininos em Portugal, nomeadamente a diminuição de clubes presentes na Liga BPI, e eu queria lhe perguntar não só qual é que é a opinião que tem sobre isto, mas também que influência que acaba por ter está-me a faltar o termo, mas na jogadora portuguesa para depois trabalhar com a seleção, dado que o contexto do campeonato acaba por ser diferente. Assim, os contextos onde as jogadoras estão inseridas são fundamentais, não é? Ou seja, quanto mais competitivo, isso tu quando olhas para as equipas, para as seleções do top, normalmente tem campeonatos muito positivos, ou top, ou então as jogadoras, por exemplo, é o caso da Áustria,
Não tem um campeonato, se calhar, mais Sim. competitivo que o português, mas tem as jogadoras todas na Bundesliga. A maior parte das jogadoras joga fora nesses contextos. Ou seja, onde as jogadoras estiverem inseridas, nitidamente, porque nós temos que perceber que elas estão connosco, se calhar 1/3 da época ou 1/4 da época é que estão com a seleção. Tudo o resto estão nos clubes. E a realidade é onde elas são potenciadas e onde elas crescem. Nós, aquilo que podemos fazer é aportar a experiência internacional e um registro diferente que os clubes não conseguem aportar. Porque é diferente estar em um jogo de seleção, é sempre diferente de um jogo de clube. Não estou a dizer que é mais exigente ou menos exigente. Sim. É diferente. É diferente, claro. E isso aporta-lhes coisas diferentes. E nós sabemos que quanto mais competitivo for a nossa liga, melhor é para a jogadora. E penso que essa é a grande visão. É a grande visão da Liga BPI, aumentar o nível competitivo, aumentar a exigência, para que se possa potenciar, porque não houve só e não vai haver só uma alteração da Liga BPI, há uma reestruturação total, de forma a que a jogadora portuguesa no seu percurso possa ser potenciada, e perceber um bocadinho também, por exemplo, onde é que estão as nossas jogadoras sub-19, nas equipas B, qual é o nível competitivo onde elas estão inseridas. É importante que esses níveis mesmo que onde elas estão no clube, que seja de uma exigência alta. Isto também está tudo relacionado com aquilo que nós queremos. Queremos uma liga melhor, digamos assim. Temos vindo a crescer imenso, a Liga BPI tem vindo a crescer ao nível competitivo, mas também todos sabemos que queremos mais e melhor, porque isso vai criar melhores jogadoras. E esse é o grande desafio da Federação Portuguesa de Futebol, e essa acho que é uma das grandes obrigações da Federação Portuguesa de Futebol, é potenciar os seus campeonatos para que eles sejam mais atrativos para toda a gente. Este tema é muito interessante porque leva-me a uma questão. Não quero puxar aqui sempre, obviamente, a comparação ao masculino, mas acho que também temos que perder um bocadinho esse medo de comparar as coisas, porque acho que é importante. Eu, há uns meses, logo a seguir ao Mundial, creio eu, tive a oportunidade de entrevistar o Cacau, em que ele falava também das transferências no feminino, que rapidamente vamos bater a casa do milhão e vai se tornar uma naturalidade. Este esforço de se aumentar o nível e a qualidade da Liga Portuguesa é obviamente de valorizar, mas será normal para o futebol feminino português acontecer aquilo que acontece com o masculino, que é a exportação de talento para elas poderem crescer em contextos financeiros diferentes do nosso? Entendo que esse caminho vai ser natural e, portanto, vamos ver grandes craques do nosso futebol que hoje em dia ficam em Portugal saírem e ficarem, sobretudo, porque já tivemos vários casos que saíram e voltaram. Entendo que o caminho normal, por muita pena que tenhamos para a nossa liga, será um bocadinho de os talentos saírem e ficarem lá fora. É assim. A um jogadora, tema difícil, a não jogadora, sei, mas... a jogadora portuguesa é uma jogadora ambiciosa, não é? Pois é isso. A jogadora portuguesa quer estar ao mais alto nível. Felizmente, em Portugal, já temos muitos clubes a darem as mesmas condições ou condições muito parecidas com aquilo que se pratica e com as condições que temos, que há no estrangeiro. Nós temos conhecimento dessa realidade, porque também temos jogadoras no estrangeiro, e isso é importante. Também acredito que a jogadora portuguesa ainda não é tão valorizada no estrangeiro como realmente merecia e como realmente mostra a qualidade. E prova disso é que normalmente a jogadora portuguesa, quando sai para ter sucesso. Temos mais casos de jogadoras a afirmar-se nos clubes onde estão. Tatiana Pinto neste momento é titular, a Diana Gomes é titular, a André Jacinto é titular, Joana Marchão é titular, a Inês Pereira é titular. Ou seja, temos aqui um grupo de jogadores e continuaríamos aqui a falar. A Ana Dias foi a melhor jogadora na Rússia, por aí fora. Temos aqui vários... E atrevo-me a dizer que temos muitas a jogar em Portugal que seriam titulares lá fora. Vemos isso. Agora a verdade é que também a jogadora portuguesa sente-se confortável aqui, sente-se valorizada, acima de tudo sente-se feliz. E essa é a grande mensagem que nós queremos. Elas têm que encontrar sítios onde se sintam felizes e que tenham esse reconhecimento. Claro que nós, enquanto federação, nós temos que criar, acima de tudo, uma liga, um contexto
porque nós não podemos estar à espera ou desejar que uma jogadora portuguesa vá para fora para ser melhor. Não, Claro. isso não é a nossa obrigação. A nossa obrigação enquanto federação é criar contextos onde a jogadora portuguesa, se quiser ficar cá, tem um contexto onde ela sinta que vai crescer. Se ela decidir ir para fora por algum motivo, que vá, e o contexto, a decisão é sempre dela. Agora, aquilo que nós olhamos é se nós, como é lógico, se conseguirmos ter uma liga altamente competitiva e que dê condições ótimas às jogadoras portuguesas, elas fiquem cá, que isso é maravilhoso para nós. Certo. Quem nos dera a nós ter no masculino os Bernardo Silvas e os João pois Félix é a jogar isso. nas nossas ligas todos os fins de semana, não é? Ou seja, se nós tivéssemos essas condições, Claro. não quereríamos que eles estivessem fora. Agora entendemos o porquê de eles estarem fora. E o nível que eles mostram ainda mais. E com a jogadora portuguesa eu acho que isso vai acontecer. Não tenho dúvidas nenhumas que temos muita jogadora portuguesa pelo nível competitivo que tem mostrado, de certeza absoluta, que têm tido muitos convites e que são observadas pelas melhores equipas do mundo, porque elas têm esse valor. Se vai acontecer ou não vai, depois a decisão tem que ser delas, e onde elas se sentirem confortáveis nós lá estaremos enquanto estrutura técnica nacional para as apoiar. Mas mesmo esta questão lá está, já estávamos a falar da reestruturação dos campeonatos, pelo menos destas 4 divisões, vamos passar a ter 4, mas mesmo da própria Liga BPI em si, com esta questão do chamar a atenção porque vamos passar a ter mais lugares de competições europeias, isso também acaba um bocadinho por influenciar algumas das decisões que alguma jogadora portuguesa pode ter para ir lá para fora, assumo eu. Sim, acredito que sim. Para nós é importante e é maravilhoso que haja mais lugares, porque faz com que o campeonato se lute mais até ao final. As decisões não ficam tão cedo decididas. Acredito que a breve tempo o feminino, mesmo a nível internacional, vai evoluir para uma segunda competição, uma espécie de Liga Europa, Liga das Confederações, algo assim. Certeza absoluta que a curto, médio prazo a UEFA terá evoluir nesse caminho, porque há uma exigência grande também ao nível dos clubes, Claro. porque é importante, e isso claro que se vai refletir nas ligas, isso vai fazer com que os clubes investam mais, vai fazer com que os clubes queiram estar nessas grandes montras, e isso aí vai fazer crescer todo o negócio, vai fazer também crescer a competitividade e, acima de tudo, no final, tudo vai melhorar as condições das nossas jogadoras ao nível daquilo que são as condições delas profissionais, tanto a nível dos salários, como depois também as condições dos contextos onde elas treinam para poderem ser melhores. E ao mesmo tempo valoriza, estávamos a falar que a jogadora portuguesa não é tão valorizada lá fora como se calhar deveria ser, ao mesmo tempo tem aqui Mais uma montra. o facto de termos mais equipas lá fora também, aliado ao que a seleção tem vindo a fazer também nos grandes palcos, é mais uma montra para também se valorizarem. Sem dúvida nenhuma, naquilo que é a afirmação no contexto internacional, e para nós a seleção é mais uma experiência internacional que elas vão ter ao nível dos seus clubes, que claro que, por exemplo, para nós é maravilhoso que, por exemplo, o Benfica tenha que os jogadores do Benfica tenham estas experiências, não é? Ou seja, nitidamente que chegam mais preparadas, porque vivenciam níveis de pressão que é importante no seu crescimento, e quanto mais equipas puderem vivenciar estas experiências, estes níveis de exigência de um jogo internacional, melhor vai ser para nós seleção. Vamos estar mais preparados e vamos estar melhor naquilo que é o nosso caminho. Sim, no fundo, os pormenores que acabam por ser por maiores, todas as pequeninhas coisas acabam depois por marcar a diferença. No fundo, não é só escolher 11 e não é força. nada, não é mesmo nada só escolher 11 e força, é muito mais do que isso. Se fosse eu era, não é? Mas isso sou eu. Treinadores de bancada. Treinadores de vale tudo. bancada espetaculares. Da minha parte, Está tudo? Da minha parte também está tudo. creio que senão não saímos daqui hoje. Né? Então, se calhar vou ficar eu com a pergunta difícil. Vamos embora. Professor, podemos já reservar os bilhetes para a Suíça? eu quero acreditar que sim. É uma ambição muito grande deste grupo. Queremos repetir a experiência. Sabemos que é possível, isso para nós é importante, mas também sabemos que temos que trabalhar muito para lá chegar. É um contexto diferente do normal, com 2 datas FIFAs e com um apuramento mais curto e diferenciado, mas acima de tudo com uma data FIFA em julho que vai ser altamente desafiante, porque estamos aqui a falar no meio da época do período de férias, ao início da época das jogadoras, que não é igual
de preparar um campeonato do mundo ou preparar um campeonato da Europa, mas que nós acreditamos que temos competência suficiente para poder lá chegar. Agora não posso fugir da minha frase de sempre. O nosso grande objetivo é chegar a novembro, a depender só de nós, para nesse jogo de novembro podermos estar e dar-te essa alegria de Ai, não é poderes ir. só a minha. Eu pedi ao patrão insistentemente, portanto, ou indiretamente. Sim, porque Não da nossa estamos aqui. parte a gente agora apanhou o gosto. Fomos um europeu, um mundial, agora queremos estar sempre. Da Não, nossa parte, é um queremos bocadinho, estar sempre. E esta geração tem tido essa competência em 4 fases finais. Falhámos o campeonato do mundo, na altura eram só 9 equipas da Europa que apuravam e era extremamente difícil, não conseguimos, mas a verdade é que tivemos a felicidade de estar em 3 fases finais nesses últimos 10 anos e são experiências maravilhosas que as fazem crescer e é aí que queremos voltar a estar. Amigos, Muito bem. está Sim, tudo? senhor, está tudo. Professor, obrigada. Obrigado por eu. nos ter vindo aturar. no Nada, fundo. obrigado eu. E Continuação boa de bom sorte daqui para a frente também para esta fase de apuramento. Muito obrigado. Continuação de um bom trabalho e esperemos que daqui a um ano possamos aqui estar a falar da previsão para um campeonato da Europa. E vai ser assim. Nós somos este tipo de pessoas. Vamos Sim. embora. Portanto, malta, muito obrigada por nos acompanharem em mais um episódio e voltamos para a semana. Exatamente. Para a Exatamente. semana, cá Duarte, estamos. obrigada. Professor, mais Nada. uma vez, obrigada, Dani. Tu aturas-me todos os dias. É verdade. Tchau, tchau. Bem levantada, golo, a bola entra! Aí está.